Inventário: quais são os custos, o tempo e como evitar dores de cabeça com o inventário. O inventário é um procedimento que toda família precisa passar quando perde um ente querido. É um procedimento que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, vai depender das condições da família. Se estão de comum acordo, se tem menores, que vai definir qual é o melhor caminho a se realizar o inventário, judicial ou extrajudicial. O tempo, esse não tem como precisar. Pode ser que ele seja um inventário relativamente fácil, de um bem só, que só tenha um herdeiro, que já esteja tudo regularizado, que não existem pendências e que o cartório consiga realizar ele de uma forma séria, porque não tem brigas, não tem discussões e a família dispõe dos recursos financeiros necessários para custear esse procedimento do inventário. Todavia, isso é uma exceção que a gente vê. Eu atuo há mais de 17 anos com família e sucessões. Casos como esses, infelizmente, são as exceções, porque normalmente a composição familiar ela não é de um único herdeiro e o patrimônio normalmente envolve mais de um bem. E aí começam as intercorrências de um processo de inventário. O tempo vai depender do quanto a família possui de recursos financeiros para custear todas as despesas, que não são poucas, de como está a harmonia dessa família, como eles estão alinhados com a partilha, se estão todos de acordo e também se ele vai ser extrajudicial ou judicial. Então o tempo, infelizmente, não há como precisar. Vai depender de cada situação e de cada procedimento. Pode ser que comece de uma forma muito tranquila, que se tenha discussões e entraves ao longo do período, que apareça uma dívida no CPF de algum dos herdeiros ou do próprio falecido, que tenha algum fato que torne o inventário algo longo, demorado e custoso. E se um dos herdeiros possui problemas, todos os demais acabam pagando a conta junto, porque um ato afeta todos os demais. Os custos de um inventário, eles são amplos. São 3 cartórios envolvidos no processo de inventário. O que vai lavrar certidões que o inventário exige, o cartório que vai lavrar a própria escritura de inventário e o registro de imóveis, que vai registrar a transferência da propriedade dos bens recebidos nesse inventário, passando do pai ou da mãe aos filhos. Além disso, será necessário as custas e os emolumentos de cada um desses cartórios. Além do mais, para processo de inventário, é necessária a presença e a assessoria de um profissional da advocacia. É necessário ter acompanhamento de um advogado. E os advogados, eles têm a tabela da OAB, que eles são obrigados a seguir. E lá está disposto qual é o valor que o advogado deve cobrar nos processos de inventário. Ele está tabelado e o advogado que não segue a tabela da OAB pode ser denunciado à OAB e responder processo administrativo, porque existe uma legislação que previu quais são os valores mínimos que devem ser cobrados. Tudo isso torna o processo de inventário caro e demorado. Geralmente, um processo de inventário leva embora do seu patrimônio de 20 a 40% de todo o patrimônio. Sem contar ainda que enquanto o processo de inventário tramita, todo o patrimônio fica preso a esse processo de inventário. Os bens estão lá e não podem ser livremente dispostos. Ninguém pode vender, ninguém pode usufruir do patrimônio, porque ele pertence ainda ao espólio, ele pertence ainda àquele procedimento. Ele só será dos herdeiros a partir da lavratura do termo de inventário formal de partilha, só será dos herdeiros a partir do momento em que se faça o formal de partilha, que se lavre esse formal e depois se leve ao registro e se registre esse inventário no registro de imóveis, com isso transmitindo a propriedade aos herdeiros. Aí sim, eles são os proprietários e eles poderão dispor do patrimônio.
Até lá, se o inventário levar 1, 2 ou 3 anos, esse patrimônio fica preso ao processo do inventário. Se for uma conta com valores e investimentos, ela ficará bloqueada. O banco não permitirá que ninguém acesse sem uma autorização do juiz. E o juiz não fornecerá autorização se não for provado qual é a necessidade de movimentar essa conta. É necessário provar e o juiz aceitar, deliberar se autoriza movimentar e o quanto movimentar, o que torna cada vez o processo mais longo, mais demorado e mais custoso. Por isso que é necessário ainda em vida pensar em alternativas para fugir do processo do inventário. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, nós não somos obrigados a passar pelo processo de inventário. Nenhum patrimônio é obrigado a passar pelo processo de inventário. Você ouviu falar que as filhas de Silvio Santo tiveram que abrir processo de inventário? Pesquisa na internet e veja se houve inventário de Silvio Santos. Se Silvio Santos, uma pessoa pública e com patrimônio gigantesco como o seu, não precisou passar pelo processo de inventário, será que o seu filho precisa passar pelo processo de inventário? Não, ele não precisa. Para isso, cabe a você, ainda em vida, evitar que isso aconteça. E ele é possível sim, se você fazer um planejamento patrimonial da família, desde que seja bem estruturado, com um profissional qualificado, um especialista na área e que seja da sua confiança. Com isso, poderá evitar que o seu filho precise passar por um processo de inventário e que os seus bens se percam neste meio tempo. Portanto, se você quer saber mais de como proteger o seu patrimônio e fugir do inventário, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou trazer sempre informações de como fugir do processo de inventário.